No Prevê Saúde de hoje, falaremos com a médica endocrinologista doutora Cibele Cabo Grosso. Ela vai nos orientar, vai nos ajudar e vai poder esclarecer muito a respeito do tema emagrecimento. Mas um emagrecimento de uma maneira saudável. Vai chegando essa época do ano, Cibele, todo mundo quer estar magrinho para ir para as praias, colocar os biquínis, ficar bem aparentado. Mas a gente sabe que não é bem assim. Tudo tem que ter uma orientação correta, tudo tem que ter um tempo certo para que a pessoa consiga fazer isso de uma maneira saudável. É isso mesmo? É isso. Naturalmente, uma pessoa que tem uma tendência à obesidade, ela deveria já se preocupar com isso e durante todo o ano ir mudando sua alimentação, tentando uma vida mais saudável, uma atividade física, para que quando chegasse numa época que ela desejasse ficar melhor, né, como no final do ano em que você se expõe mais, né, expõe mais seu corpo, que esteja bem, que não seja uma coisa que tenha que fazer de uma maneira tão abrupta, porque nunca vai ser saudável de uma maneira abrupta, né? O ideal é que você mantenha uma regularidade durante todo o ano. Hoje, o endocrinologista tem muito mais condições de ajudar o paciente, não só porque a medicina avançou, a quantidade de informação que hoje a gente tem aí nos meios de comunicação é muito maior do que tinha antigamente. Mas hoje o endocrinologista consegue ajudar o paciente a ter um controle mais efetivo? Nós temos, hoje, um arsenal um pouquinho, começando a melhorar em relação à obesidade. E a promessa para o ano que vem é que isso melhore um pouco mais ainda, né? O que nós temos em relação, além da dieta, da atividade física, né, de uma boa qualidade de vida aí, seriam alguns medicamentos. Hoje, os aprovados para obesidade são só a sibutramina, o orlistat e a liraglutida, que é uma medicação aprovada. São essas medicações que constam em bula a aprovação para tratamento de obesidade, para controle de apetite. Hoje, nós temos outros medicamentos que podem ajudar em outras situações. Por quê? A obesidade ela tem uma série de causas, né? Existe o comedor noturno, existe aquele paciente hiperfágico, que é aquele que quer comer muita quantidade. Existem pessoas que têm mais a tendência a comer mais doces, outros que comem mais quantidade mesmo da refeição. Então, para cada medicamento, existe uma droga que é ideal. A compulsão alimentar é uma coisa muito comum, a troca, né, nas fases de ansiedade. Então, todas essas fases que fazem a pessoa ganhar peso, porque ela já tem uma genética propensa a ganho de peso, e algum fator faz desencadear esse aumento, ou esse comer a mais, para tudo isso existe uma medicação adequada. Então, por isso que não existe uma receita de bolo, que todo mundo vai usar a mesma medicação, que todo mundo vai se adequar àquele medicamento e perder peso. A gente conhece muitas pessoas que usam medicamentos e emagrecem muito, porque vai de acordo com a causa, né, dessa obesidade. E outros que usam o mesmo medicamento e não acontece nada. Né? É muito difícil. É por isso que o que você falou é importantíssimo. Existem pessoas e pessoas. Não dá para você dar um medicamento e falar, esse medicamento serve para todo mundo. De repente, aquele indivíduo ele come muito mais doce, por isso engorda. Então, tem uma medicação específica. O outro come muito mais carboidrato, né? Gosta muito de pão, arroz. Então, já é outra medicação. Tem o beliscador, né? Aquele que fica beliscando. E você não pode esquecer que tem as pessoas que têm as patologias e a obesidade piora essa patologia. Então, os cardiopatas, hipertensos, esses pacientes não são todas essas drogas que eles podem usar. Existem medicamentos específicos também, que você tem que ter um controle da pressão arterial, da frequência cardíaca. Existem pacientes depressivos que têm aumento do peso, que também não é qualquer medicamento que pode ser usado, não pode interferir nas drogas do tratamento de depressão, de ansiedade. Então, tudo isso tem que ser muito bem dosado na hora de você escolher medicamento para o paciente certo, né? Por isso é importante uma consulta e uma avaliação adequada.
Muitas vezes o indivíduo sabe que o vizinho usou esse ou que usou aquele e vai, compra e começa a usar. O que é bom é que hoje esses medicamentos que muitas vezes não precisam de receita médica estão muito caros. Então a pessoa acaba não tendo um acesso a isso daí. Mas nos últimos anos, nós temos visto aí, eu não sei se eu posso falar o nome de alguns medicamentos, o Ozempic, por exemplo, e que tem dado um resultado assim fantástico, o pessoal usa de uma maneira geral, aí acaba tendo o emagrecimento desejado. Tem efeitos colaterais esses medicamentos? Esse medicamento que você exemplificou especificamente, ele não consta em bula o tratamento para obesidade. É um medicamento que até hoje ele consta em bula para tratamento de diabetes, tá? E que vai reduzir a glicemia, a hemoglobina glicada, né? Que é muito importante no controle do diabetes. E uma das coisas que acarreta é a perda de peso, ajuda na perda de peso. O que acontece é que muitas pessoas têm usado sem procurar o sem médico. Sem critério nenhum. Sem critério. Então, ele pode ter efeitos colaterais, sim, de uma perda excessiva, um mau uso do medicamento, você tem uma orientação alimentar também para efeitos colaterais desses medicamentos, né, que podem causar náusea, empachamento. Então, tudo isso tem que ser orientado, a maneira de usar, para que esses efeitos colaterais se minimizem e que você tenha um bom efeito. O escalonamento da dose da medicação é importante. O dia de parar também tem que diminuir, não pode parar de uma vez? Tudo tem que ser regrado, né? Tudo tem que ser regrado. Por ser um medicamento para diabetes, na verdade, ele não precisa ser parado, né? Ele é um medicamento de uso contínuo. Como você vai tratar uma hipertensão, um diabetes com alguma droga, você vai manter. O que você pode alterar é a dose da medicação, porque é lógico que a perda de peso vai melhorar o controle do diabetes. Então, você vai diminuir, talvez, a dosagem da medicação. Mas é um medicamento que pode ser usado continuamente, desde que o paciente se dê bem e que possa financeiramente arcar com isso, né? Doutor, e realmente o controle do diabetes se faz mais efetivamente usando esse medicamento? Sim, é uma melhora muito grande no controle da hemoglobina glicada, além do controle do peso, e com isso você reduz muito a gordura abdominal, a esteatose hepática, que é a gordura no fígado, que hoje a gente sabe que influencia muito, né, na piora do quadro do diabetes, do quadro metabólico. Um paciente com gordura no fígado, ele vai ter provavelmente uma gordura no coração também. Então, ele vai melhorar muito esse perfil, sim. Então, a melhora é muito grande. Certo. Além desse medicamento, existem alguns outros aí que estão hoje no mercado? A senhora falou que para o ano que vem tem uma novidade. Existem medicamentos que vão chegar numa dose maior, como se fosse o Ozempic numa maior dose, né? E essa dose maior produz uma redução de peso maior e uma redução maior também da hemoglobina glicada. E provavelmente, futuramente, esses medicamentos vão ser aprovados já para obesidade. Mas porque é muito importante que esteja em bula esse controle de obesidade, né? Porque você tem que ter uma aprovação da Vigilância Sanitária, da Anvisa, né? Você tem que ter um respaldo para você poder tratar esse paciente. Certo. Mas o fato dele reduzir bastante a hemoglobina glicada, não pode também um paciente que não tem diabetes começar a usar isso e indevidamente ter uma redução muito grande? Dificilmente acontece a redução do peso, porque assim, quando você faz apenas o tratamento da obesidade, você reduz o peso e você faz um controle um pouco diferente no final disso, né? Porque além de tratar esse peso, só a parte alimentar, esse paciente ele vai estar procurando sempre uma atividade física, vai estar mudando seu estilo de vida, né? Com o uso da medicação. E ele vai querer reduzir também essa dose. Uhum. Então, não existe esse risco de hipoglicemias graves, né, nesses casos. Há muitos anos atrás, houve um modismo aqui no nosso país, estou dizendo há mais de 30 anos, pelo uso aí do Femproporex, pelo uso dos hormônios tireoidianos. Hoje usa-se muito pouco isso? Esse tipo de medicação hoje, esses anorexígenos não são usados, eles são proibidos, né? A venda deles, o uso é proibido. Os efeitos colaterais eram muito grandes, a dependência é uma dependência química muito importante, então ela foi
realmente retirado. Banidos. Em relação ao hormônio tiroidiano, já está comprovado os riscos de uso de hormônio tiroidiano com esse fim, né? Porque é usado um hormônio que pode provocar uma arritmia cardíaca, aumento da frequência cardíaca e provocar um hipertiroidismo reativo. Em relação a uma pessoa que não tem uma doença da tireoide. Sim. E, além disso, geralmente, quando o pessoal faz o controle de peso, é muito importante hoje, mesmo tendo essas drogas que a senhora disse que são efetivas para o diabetes, mas acaba também ajudando no controle da obesidade, a orientação de uma alimentação saudável e exercício físico, doutor? Sem dúvida nenhuma, é muito importante. É muito importante a atividade física, principalmente porque o emagrecimento você vai fazer isso de acordo com além de uma queima calórica, a quantidade de calorias que você ingere por dia. Então, a redução calórica é importante. E redução calórica não significa não comer, não se alimentar. Vai saber porcionar os alimentos de acordo, né, com o seu dia, com a sua atividade, com o seu trabalho, com os seus horários, para que você possa se alimentar de uma maneira adequada em relação a proteínas, carboidratos, vitaminas, fibras, ingestão de água, tudo isso é muito importante durante todo o tratamento e para você depois aprender também a se alimentar bem, né? Doutora, a senhora falou aí de vitaminas. Também houve aí há um tempo atrás um modismo aí da vitamina D. Vitamina D, pode tomar, toma tanto. Hoje também já deu uma arrefecida nessa indicação excessiva da vitamina D. É importante, assim, o uso dessas vitaminas? A vitamina D, ela teve esse boom na época do Covid, né? Uhum. Que foi muito, né? Mas, na verdade, os estudos mostram que o ideal é que você tenha uma vitamina D entre 30 e 60, é uma dosagem adequada, tá? Principalmente para mulheres em fase de menopausa, que é muito importante. As de reabsorção óssea. Sim, ela tem uma atuação na absorção do cálcio, ela tem uma atuação também no metabolismo, na queima calórica, na gordura abdominal, é importante, na imunidade, então é importante, mas o excesso da vitamina D também é prejudicial. Então uma vitamina D ali que muitas querem que chegue a 100, a dosagem dessa vitamina, isso é prejudicial para o rim, né, podendo levar a lesões renais, a cálculos, a doenças renais graves até. Então, o importante é que ela se mantenha entre 30 e 60, e principalmente em pessoas acima de 40 anos. Nos mais jovens, 20 anos, adultos jovens, que ela fique acima de 20. Certo. Mas se o indivíduo alimentar-se adequadamente, isso não vem na alimentação? Olha, ou tem algumas vezes que não? Às vezes não. Isso depende um pouco da exposição solar, do tipo de pele. Peles, por exemplo, peles negras têm menos absorção da vitamina D. A pele clara, quando se expõe muito ao sol, existe o risco do câncer de pele e de algumas lesões da pele. Uhum. O ideal para você absorver a vitamina D é que ela seja, que o sol, você se expõe ao sol em horários difíceis, que são a partir das 10 da manhã, entre 10 e 4 da tarde, que é o horário pior para a pele. Né? A raio ultravioleta, né? E para pessoas que hoje a vida da gente é dentro de escritórios, né? É difícil você ficar se expondo ao sol. Então, e na alimentação, a quantidade de ovo, leite ou outros alimentos que possam te trazer vitamina D, a quantidade deveria ser muito grande. Então, não existe como consumir. Existem pessoas que têm uma quantidade normal de vitamina D, mas existem outras que mesmo com essa exposição solar, que mesmo com alimentação não conseguem ter um nível adequado. Então é importante que reponham sim. Eu li há um tempo atrás que tem algumas pessoas que só de deixarem de ingerir carboidratos tem uma perda de peso importantíssima. Que o carboidrato para algumas pessoas causa uma inflamação no organismo. É verdade isso, doutora? Não é verdade assim, não é isso, né? Causa uma inflamação. Se você consome um excesso de carboidrato, se você retirar o carboidrato da sua dieta, você está consumindo menos calorias, então você vai perder peso. Então, por exemplo, você vai deixar de comer macarrão, mas você não come macarrão puro, você come macarrão com molho.
ele tem outras coisas ali. Então você deixou de comer isso, você mudou a tua alimentação. Então vai ter uma perda de peso. Se você voltar a comer e não tiver uma reeducação, você vai voltar a engordar. Em relação a essa história da inflamação, é geralmente o excesso do açúcar, né, que se atribui muito a isso. Mas é mais a consequência essa inflamação é mais consequência da própria obesidade e dessa alimentação desregrada, né, do excesso de alguns nutrientes e a falta de outros. Certo. Nós falamos aí de exercício físico. O que mais se indica? O que a senhora realmente fala para o indivíduo? Tem que fazer, pelo menos aí 2, 3 vezes na semana. Olha, se o paciente é sedentário, qualquer atividade que ele fizer a mais já ajuda. Então, assim, o ideal, né, para você se manter bem, que você faça 30 minutos de atividade física pelo menos 5 vezes por semana, que são 150 minutos por semana. Essa atividade física, se você não faz nada, você mora num apartamento que tenha que subir 4 lances, não vá de elevador, vá de escada, é muito bom. Eu tenho pacientes que perdem peso só de subir escadas, sabe? Porque não tem tempo de fazer atividade física. Se você puder fazer uma atividade aeróbica, né, ou uma caminhada, bicicleta, uma esteira, excelente. Mas hoje se sabe que a musculação também é muito importante para a queima calórica, para a perda de peso. Então é a associação de atividade que seria importante. Mas quando não se faz nada, 30 minutos, 5 vezes por semana, de qualquer atividade. Hoje, então, quando você recebe um paciente no seu consultório, você tem que analisar e avaliar todas essas situações antes de passar para ele um tratamento. Ver a parte de alimentação, a parte de educação física e, por último, uma medicação para auxiliá-lo. Se o paciente, por exemplo, ele tem um quadro de obesidade, ele tem uma lesão no joelho, eu não posso indicar que ele faça uma atividade de grande impacto. Que ele faça caminhadas, corrida. Então tem que saber qual a atividade ideal para cada pessoa, né? Se ele tem já uma idade que ele começa a perder massa muscular, que essa idade a partir dos 30 anos pelo menos, que ele faça musculação para ele ganhar essa massa muscular ou não perder, porque quando você começa a perder muito peso, você começa inicialmente perdendo gordura, depois você vai perder músculo. Então é importante que faça a musculação aliada, né? Um pilates, que é super importante, que pode ajudar muito nessa associação na hora da atividade física. Então, geralmente, quando você indica como um todo. Alimentação, atividade física e a medicação. Exatamente. Hoje a medicação mais usada qual que é? Olha, isso depende de cada pessoa, né? E até da parte social, não é verdade? Porque às vezes você tem a indicação certa para aquela pessoa que pode usar um inibidor de GLP-1, que seria o Saxenda, né? Que é a liraglutida, que é usada para obesidade. Mas você não pode usar porque ela não tem condição financeira. Então você acaba vendo se ela tem condição física, né? Não é hipertensa, não tem arritmia, não tem problema cardíaco, de poder usar uma sibutramina, por exemplo, né? De usar uma bupropiona, que é uma medicação que também ajuda muito nesse controle da compulsão, certo. Mas também off-label, né? A gente vai fora, não é uma medicação que está em bula para isso. O uso do Orlistat é muito importante porque vai eliminar 30% da gordura do prato de comida que ela está comendo. Então, você imagina você fazer uma refeição e 30% da gordura daquela refeição não é absorvida. Então, são calorias a menos que está sendo absorvida. Então, é muito importante também o uso. Mas tudo você tem que ponderar. O custo, porque o medicamento bom é o medicamento que o paciente usa. Não adianta você prescrever uma coisa, ele sair dali do consultório e não poder comprar. Então, você tem que conversar com o paciente. Certo. Então, a questão do emagrecimento. Por mais que se avance aí no tempo, nas medicações, não dá para emagrecer se não tiver uma educação alimentar e educação física. Exatamente. Não tem uma receita de bolo, né? Sim. Mas é muito importante que você tenha uma diminuição do consumo calórico e uma queima mais adequada dessa caloria. E não adianta pegar a receitinha que deu certo para o vizinho e colocar para si. É importante a avaliação do endocrinologista para saber qual é o melhor caminho, tanto nutricional quanto de prática de esporte
e também da medicação. Exatamente. É isso mesmo. É isso aí. Eu gostaria imensamente de agradecer a doutora Cibele Cabo Grosso aqui no nosso estúdio, ela que pôde vir aqui esclarecer esses assuntos tão importantes para o nosso dia a dia, principalmente porque agora vamos chegando perto do verão, todo mundo quer emagrecer, todo mundo quer fazer o mais rápido possível para poder ir para a praia. Muito obrigado. Fica aqui o convite para que volte. Vamos falar de diabetes. Faz tempo que a gente não fala de diabetes, é um tema muito recorrente pedido aqui pelos nossos telespectadores. A vocês que nos assistiram, muito obrigado e fica aqui o convite para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prevê Saúde. Tchau.